Graça e paz, boa tarde. Bom, hoje nós vamos compartilhar a aula 3. Eu estou devendo para vocês, né? Estava com dificuldade de gravar, mas eu vou deixar aqui registrado, amém? Então, um território de cura, libertação e restauração. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus voltar. Aqui o Senhor nos fala sobre o amadurecimento da igreja, né? O Senhor levantando uma nova geração daquelas pessoas que acreditam que aquilo que começou na nossa vida vai se completar, sabe? A igreja infelizmente viveu um tempo de muita incredulidade, de muitas vezes as pessoas não acreditarem naquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, na vida delas, mas que existe um novo tempo. E Filipenses 1, versículo 20 diz assim: continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. O que isso tem a ver com intercessão? Se nós estamos gerando em oração, se nós estamos orando, nós temos que saber como que nós vamos fazer isso. Primeiro, acreditar que tudo aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir. Segundo, acreditar que a palavra de Deus é a verdade. Não tem como eu ser um intercessor almático, né? Que vai interceder baseado nas minhas emoções. Se eu creio que isso vai acontecer ou não, se eu não tenho certeza daquilo que está escrito na palavra de Deus, eu preciso rever os meus conceitos, porque senão eu não vou gerar frutos para Cristo. Então, o que é um fruto? Fruto é aquilo que alimenta, aquilo que tem sementes. Frutos não morrem. Então, é muito interessante isso. Eu quero compartilhar com vocês sobre aquilo que o Senhor falou comigo sobre frutificar e sobre agir na nossa carne. O que acontece? Se a obra que eu estou fazendo, a intercessão que eu estou fazendo, a cura que eu tenho buscado para minha família, para minha igreja, para o meu ministério, não é algo gerado em Deus, isso não vai frutificar. Isso vai ser até um sacrifício, como matar muitos bois e fazer um grande churrasco. Mas a partir do momento que você fez o churrasco, queimou, aquilo acaba, né? Então a diferença entre o fruto e fazer as coisas na carne é que aquilo que eu faço para Cristo, produzindo como fruto, vai alimentar a próxima geração. E aquilo que eu faço apenas como um sacrifício, por obrigação, isso vai gerar morte, porque a hora que terminar de queimar, vai virar um torresmão, cinza e pó e acabou. Mas se eu estou gerando frutos em Deus, isso vai para as próximas gerações. Filipenses 2,16 diz assim: apegue-se firmemente à mensagem da vida. Olha que coisa linda, gente. Apegue-se firmemente à mensagem da vida. Porque infelizmente muitos de nós estamos apegados às mensagens de morte que Satanás tem levantado na nossa geração, na nossa família, na nossa igreja. Então o tempo ele vai fazendo o que conosco? Vai nos descaracterizando. A gente começa a perder a identidade verdadeira do reino e vai assumindo a identidade de fracassada. Isso não dá certo, isso não vai acontecer, isso não vai fluir, sabe? Eu não tenho como gerar uma intercessão na dúvida, sabe? Eu não tenho como gerar uma intercessão na alma, na carne. Eu sou uma árvore plantada, meus pés estão plantados. Então, se isso tem acontecido comigo, se eu entendo que eu, como intercessora, eu estou gerando em Deus, se eu estou produzindo frutos, é porque eu sou uma árvore que está plantada os seus pés no Senhor, então não posso duvidar. Se meu papel é dar frutos, a gente precisa compreender que é viver algo contínuo. Você observe que a árvore, ela não fica mudando de lugar, mudando de jardim, mudando de terra, sabe? Mudando, não, ela está colocada ali e ela vai permanecer ali durante toda a sua vida. Isso serve para tudo, para casamentos, para relacionamentos. Então, por que infelizmente nós não conseguimos manter bons relacionamentos durante nossa vida inteira? Porque infelizmente muitos dos nossos relacionamentos não são gerados e produzidos como frutos, mas produzidos como carne, como alma. É uma troca, eu dou, você recebe, você me dá, é uma troca. Então, isso não é fruto. Fruto é algo permanente. Árvore, galhos, frutos, semente, mover nunca acaba. E eu ser um canal de restauração na vida de alguém, eu preciso entender que só existe restauração pela misericórdia. E misericórdia significa miséria e cardia, que significa miséria, né? Miséria e córdia de cardia, ou seja, você ter a miséria do coração, você precisa enxergar a miséria do outro, do coração do outro, das necessidades do outro.
E que exemplo você tem seguido? Quem tem influenciado você? Quem tem sido o seu espelho com relação à sua vida pessoal e inclusive na sua intercessão? As palavras que nós usamos definem muito quem nós somos. Mesmo que eu não fale, as palavras que estão dentro do meu coração definem quem eu sou. Então eu separei aqui Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30, que diz assim: Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhes tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou para uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata. Só um minutinho. 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual destes 3 você diria que foi o mais próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que muitas vezes nós somos intercessores e pessoas que trabalham na área de cura e libertação, e quando nós começamos a desenvolver muito esse ministério, passamos a ser aquele sacerdote muito ocupado com o seu ministério, que por acaso passava ali. Então a gente entende que não existe acaso, né? A palavra fala por acaso, mas na verdade aquele homem estava ali porque ele precisava de ajuda. As pessoas nunca estão por acaso na nossa vida. E quando nós encontrarmos alguém precisando da nossa misericórdia, nós precisamos gerar o propósito. Segundo, o levita vinha logo atrás e seguia o péssimo exemplo do sacerdote. E às vezes nós estamos sendo, dentro da nossa própria casa, as pessoas que estão sendo treinadas ao sacerdócio, as pessoas que estão sendo treinados, eles estão aprendendo a como deixar para trás as pessoas que estão passando por dificuldade. Eles estão aprendendo a como abandonar, as situações na hora do aperto. Passou longe. Assim como o primeiro passou longe, ele observou e viu: se ele passou longe, eu também vou seguir esse exemplo. E muitas vezes, tudo que nós precisamos fazer é chegar um pouquinho mais perto. Quando nós chegamos perto, a dor do outro passa a ser a nossa dor. Jesus, ele se envolveu com a nossa dor ao ponto de tomar para si aquela dor. E o terceiro ponto que nós aprendemos é sobre o samaritano, que na verdade nós conhecemos como bom samaritano. Mas ele só se tornou bom por causa da sua identidade, da sua atitude. Então, a identidade daquele homem foi mudada ali, porque os samaritanos, eles não eram bem vistos. Você entende? Aquela estrada era uma estrada onde dava de Jericó a Jerusalém, e os samaritanos não eram bem vistos ali. Eles eram inimigos do povo de Deus, mas a partir daquele momento que aquele homem tomou aquela decisão de ajudar o outro, ele passou a ser conhecido como o bom samaritano. E diz assim: mas vi um homem que havia sido assaltado, prejudicado, espancado, como muitos que estão andando por aí, que nós nos deparamos no dia a dia. O diabo, ele veio, matou, roubou, destruiu, ao ponto daquela pessoa não conseguir andar mais sozinha. E o que esse samaritano fez? Teve compaixão, teve misericórdia, tratou as feridas com óleo e com vinho, enfaixou. O que isso mostra, amados? É tão sério isso, É tão importante nós sabermos isso. Não adianta eu ter um grande ministério e eu não usar de misericórdia com as pessoas, eu não gastar aquilo que é meu, para minha alegria, para tratar aquilo que é meu, porque aquele homem tinha óleo e vinho ali, com certeza era para o uso dele. Ele estava numa viagem, poderia acontecer um imprevisto, mas ele não se preocupou dentro dessa viagem de gastar com uma pessoa que ele não conhecia. Ele enfaixou aquele homem, ou seja, ele mobilizou. Às vezes nós queremos que uma pessoa comece a sua caminhada já prosperando, uma vitória, vamos lá. Mas aquela pessoa precisa de um tempo enfaixado. Colocou no seu jumento, levou a uma hospedaria, cuidou dele. Não terceirize o cuidado. Agora é claro que vai chegar uma hora que você vai ter que continuar a fazer outras coisas, mas nunca se esqueça
que você precisa transferir a responsabilidade do cuidado para outra pessoa. Né? Ele pagou para que alguém cuidasse daquele homem e ainda disse mais: eu vou voltar. Sabe, você tem voltado para olhar se a pessoa que você delegou o cuidado está verdadeiramente, sabe, cuidando daquela pessoa, como intercessores e como pessoas que são geradas para curar a alma de outras pessoas através da unção do Espírito em nossa vida. Muitas vezes você vai precisar delegar esse cuidado a outros, mas você delegou, você está preocupado se essa pessoa está verdadeiramente sendo cuidada? Lucas capítulo 10, 36 diz assim: qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. E aí Jesus nos diz algo muito forte: vai e faça o mesmo. Não tenha pressa para chegar ao seu destino ministerial, deixando feridos para trás. Trace um plano de ação para ajudar outras pessoas e não para você, sabe, estar preocupado somente com a sua vida. Deus, Ele cuida de nós. Atrase às vezes a sua viagem, o seu ministério, se preciso for, sabe, aquilo que você idealizava realizar. Às vezes você sonha em ter um grande casamento, ter uma grande história, mas aí você esquece, você quer fazer isso sozinha. Você quer fazer isso só consigo mesmo, sabe? Você e Deus. E na verdade existem outras pessoas que estão no meio do caminho, sabe? Jogadas, esquecidas. E é você que tem que ser usado por Deus para levantar essas pessoas. Nossa meta esse ano de 2019 não é ter 30 células. Nossa meta é ter 30 líderes restaurados para restaurar outras pessoas. Se importar desinteressadamente por essas pessoas. Sabe, sem se importar apenas com o número, mas se importar de verdade, como intercessoras. O nosso papel não é que essa pessoa vai me trazer alguma alegria, mas é investir mais na vida dela. Se importe pelas pessoas. O amor, ele é a marca da igreja. O amor é a marca da família. E como ser uma igreja que restaura então? Como ser uma pessoa usada por Deus para restaurar outros? Primeiro, eu preciso conhecer a Deus, ter intimidade com Deus. Eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais sobre temas da palavra de Deus. Não só pegar um capítulo ali e ler aquele capítulo, estou edificada. Não, sabe, estude sobre temas. Por exemplo, nós estamos começando a trabalhar cura interior, batalha espiritual. Então estude, leia, escute os áudios, sabe, leia os versículos na sua Bíblia. Não apenas escute, mas leia, para que você consiga guardar mais. Outra coisa importante que eu considero é a decisão de mudar. Sabe, ter parâmetros cristãos na sua vida, eliminar da sua vida tudo aquilo que não te traz santidade. Treine até você ficar bom na santidade. Sabe, terceiro, viver naquilo que você já alcançou, comprometido com a igreja. A palavra do Senhor diz isso. Então, ser comprometido com aquilo que você já alcançou é não retroceder mais. Muitas pessoas estão caminhando, estão começando a alcançar um lugar tão lindo no Senhor, quando de repente você olha a pessoa cometendo os mesmos erros. Sabe, então como reparadores de brechas, nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos, sabe, apenas simplesmente voltar às mesmas práticas ruins que nós tínhamos antes. E olha o que 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. Olha que coisa linda. Se nós somos soldados do exército de Cristo, se nós somos aqueles que o Senhor levantou para fazer a diferença nessa terra, para ajudar outras pessoas, se você é um civil do céu, você não pode ficar, sabe, deixando seus sentimentos te levar para longe do propósito de Deus. Sabe, nenhum soldado que está legitimamente, sabe, inscrito como no seu exército de Cristo pode se envolver com as coisas dessa vida. Então quero te convidar a você gerar como Deus deseja. No mundo espiritual existe algo muito tremendo que nós possamos fazer através da oração, que é desligar as vidas daquilo que elas viveram toda a sua vida. Desligar pela oração, você pegar a tesoura do céu ali, você desligar aquelas pessoas de tristeza, de amarras, de angústias, e você ajudá-la, sabe, a caminhar numa vida de verdade. Mas isso gera tempo. Nós somos como que eu posso dizer, os fisioterapeutas do céu. Quem trabalha com cura interior é o fisioterapeuta do céu. Nós não podemos achar que só porque uma pessoa chegou na nossa clínica, ela vai sair andando do dia para a noite sem o exercício. Porque pessoas feridas na alma, pessoas feridas na batalha espiritual, elas precisam de mais atenção.
elas precisam de mais cuidado, precisam ser imobilizadas, precisa, sabe, detectar onde ela está machucada, pegar o óleo e derramar sobre a sua vida, sabe, derramar o vinho, sabe, orar por aquela pessoa, separar alguém para cuidar dela com você. E isso não acontece do dia para a noite. Então, se o Senhor conta conosco nessa batalha, Ele sabe que nós podemos. Tenha certeza que aquele que começou a boa obra vai completar, ainda não acabou, sabe? E não se esqueça de Filipenses 1:20. Continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz. Mas se continuar vivo, que eu possa trabalhar e produzir frutos para Cristo. Você está viva? Então produza frutos para Cristo. Frutos eternos. Não uma churrascada, não sacrifício. Produza frutos, algo que seja eterno, que gere outras sementes. Sabe, sementes são coisas pequenas. São coisas pequenas que vai fazer toda a diferença na vida de alguém. Você sabia que quem faz a diferença não é o pastor de uma igreja de multidão, não. Mas é aquele discípulo, sabe, que quase ninguém vê, mas que gasta tempo ali com aquela pessoa. Então faça a diferença, tá bom? Deus abençoe. Até a semana que vem. Nós vamos começar um novo trabalho. Vamos dar uma paradinha no curso de intercessão e cura interior, porque nós vamos usar a apostila que nós recebemos lá na conferência de mulheres, tá bom? Então a semana que vem já vai ser um outro tema. Vocês vão amar também, que tá sendo muito forte, tá? Um beijo, fiquem na paz.